Ok, chegamos então ao nosso terceiro domingo dessa série Gratidão de Todo o Tempo. Falar sobre gratidão nada mais é do que lembrar que essa é uma virtude rara nos nossos dias. Levantar motivos onde nós podemos ter um sentimento de ação de graças, não só a Deus, mas pelo próximo, é algo que nós temos visto no nosso tempo ser algo bem difícil. E na verdade dedicamos pouco tempo para agradecer a Deus e às pessoas pelo que somos, pelo que temos e pelo que vamos fazendo na caminhada. Uma outra questão importante no tema introdutório que nós olhamos no domingo retrasado é que a cultura nos dá a sensação de que está sempre faltando alguma coisa em nossa vida. Então, esse sentimento de insatisfação, de inquietação, sempre toma conta do nosso coração, das nossas emoções, por conta de que não está tudo bem ainda, está sempre faltando algo, ou na nossa vida, na nossa família, no trabalho, e aí nós vamos tendo enorme dificuldade em lidar com esse tema gratidão. Uma outra questão importante é que a nossa cultura, visando performance, as pessoas querem cada vez ser melhores do que outras pessoas, e isso então, demonstrar gratidão ou valorizar as pessoas, encorajar ou dar valor ao que as pessoas fazem, parece ser algo depreciativo, tirar o meu valor e colocar na vida de outra pessoa. Então, num momento onde a nossa sociedade cobra performance e produtividade, eu trabalhar esse conceito de gratidão é algo que me parece ser estranho. Mas na espiritualidade cristã, a gratidão é uma virtude que deve ser cultivada em nosso coração, não só em relação a Deus, como em relação ao próximo. Eu fiz um exercício no primeiro domingo, levando as pessoas a pensar: qual foi a última vez que você agradeceu o outro pela amizade? Você agradeceu pela amizade com ela com você? Qual foi a última vez que você agradeceu pela sua namorada, pela sua esposa, pelo seu vizinho? Qual foi a última vez que você agradeceu nós termos um espaço para adorar a Deus? Qual foi a última vez que você agradeceu o pão de cada dia? A vida vai correndo e nós vamos tendo bastante dificuldade de lidar com essa questão de gratidão. E gratidão, segundo a perspectiva bíblica, ela está diretamente relacionada com a consciência da bondade e do amor de Deus. Como Deus é bom. Nós meditamos isso hoje de manhã, na classe única. Como Deus ele é bom. Ele se define, ele se autoexiste em todas as coisas. Então, queridos, no primeiro domingo, nós olhamos para o passado e vimos como Deus cuidou de nós. E percebemos vastas porções da graça de Deus, como diz John Piper, que elas seriam desprezadas se nos esquecêssemos do passado. E é a função, então, da gratidão, trazê-las ao presente e assim adorar ao Senhor. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos como Deus é bom, e como Ele tem sido bom, e como Ele tem cuidado de nós. E isso nos impulsiona a viver o presente. Domingo passado, nós refletimos que devemos ter gratidão em todo o tempo pelo dia de hoje. E uma das expressões de Wayne Cordeiro, quando ele lança esse livro e fala sobre a igreja irresistível, ele diz: o espírito de gratidão no tempo presente se desenvolve sempre que paramos para admirar um arco-íris, ou quando nos recusamos a passar correndo por um pôr do sol, quando separamos tempo para observar. Sentimos crescer dentro de nós uma gratidão profunda que não havia ali. Somos novamente lembrados de que estamos rodeados por coisas que não merecemos, mas que foram concedidas mesmo assim. Aí está a presença de Deus. E aí chegamos para esse terceiro domingo dessa série, para pensar um pouquinho no que há de vir. Pensar gratidão, queridos, é uma virtude
cultivada de dentro para fora. Pensar gratidão é você olhar para o que você é, pelo que Deus te fez e faz, e isso gerar emoções que sejam externadas, no sentir, de dentro para fora. É algo que muitas vezes nós não conseguimos nem falar, nem expressar. Às vezes um belo sorriso já se traduz nas palavras. Ter gratidão pelos dias passados, a gente experimenta o cuidado de Deus como Pai. Mas ter gratidão pelos dias presentes é viver, usufruir da presença do amor de Deus. Por isso, ter gratidão pelo que há de vir é olhar para o futuro e viver o presente de uma maneira extremamente equilibrada. Porque todos os extremos, eles são perigosíssimos para a vida e para o caminho. Nós dizíamos hoje pela manhã que Deus se auto-revela e Ele é um Deus que Ele é percebido em todas as coisas e em todos os lugares. E isso me faz preencher o meu vazio existencial em saber que Ele me amou e Ele está comigo todos os dias. Mas os meus dias são nele. Quando eu tiro o meu olhar dele e começo a viver as coisas deste mundo, nós temos, como é que eu vou dizer? Nós podemos cair em tentação de ficar apaixonado pelo presente, pelas coisas que existem e que são passageiras. E esse se apaixonar pelo presente fletar-nos com algumas coisas que nós gostamos muito e que quando nós colocamos no lugar de Deus, nós passamos a idolatrar as coisas que nós nos apaixonamos e nos entregamos. E isso, queridos, é perigosíssimo. Quando nós tiramos os olhos de Deus no presente e começamos a flertar e nos entregar às coisas que não podem ocupar o lugar de Deus em nosso coração, nós começamos a viver perigosamente. Uma das coisas interessantes é o sucesso, né? Como as pessoas se perdem quando elas fazem sucesso. Como as pessoas elas se entregam ao sucesso e se sentem donas da razão. E nós vemos isso não só no ambiente de igreja, espiritualidade, como em todas as áreas da sociedade. Conquistas, como as pessoas estão atrás e apaixonadas pelas conquistas, como as pessoas querem ter e ter e ter, como as pessoas elas querem viver as expectativas do presente, e nada mais acontece do que viverem atemorizadas com medo do futuro. Tudo aquilo que ocupa o nosso coração e toma o centro da nossa vida, em partes é bom, mas dependendo de como nós nos entregamos, nós começamos a sentir medo pelo que há de vir. Porque nós experimentamos coisas temporais. E Deus, Ele é atemporal. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Agora é importante nós olharmos nesse slide de que nós podemos nos apaixonar pelas coisas do presente. E nós estamos falando nós cristãos, nos apaixonar pelo trabalho, nos entregarmos de cabeça no trabalho, até com fim piedoso. Mas aí o trabalho nos envolve, o dinheiro nos envolve, e isso ocupa o lugar no nosso coração central. E aí isso gera o quê? O medo do futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quantas pessoas pensam, se eu perder meu trabalho, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer se eu perder o meu trabalho? Como é que eu vou ter o meu salário? Como é que eu vou ter o meu futuro? Então, se apaixonar pelo presente, tirando os olhos de Deus,
é viver constantemente com medo do futuro. Tem uma música do Toquinho que relata um pouquinho disso, né? Ele diz assim: um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolou virá. Ou seja, existe um fim. Mas o meio dessa estrofe, dessa canção, é interessante, porque nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. E aí sim o sentido do viver pela fé. Em depositar a nossa vida nas mãos daquele que é Senhor da história. E esse domingo, nessa noite, falar sobre o futuro é pensar em fé, desenvolvimento de fé. E a fé cristã não é a certeza de que tudo que desejamos iremos conquistar, mas sim a garantia que Deus em Cristo Jesus irá nos transformar para sermos de fato quem sempre sonhamos ser. E talvez nem sabemos disso. Isso não é autoajuda, pelo contrário. Se sonhamos ser diferentes, Deus pode nos proporcionar um viver transformador a partir de Cristo Jesus e em Cristo Jesus. Nós conseguimos. Todas as vezes que nós queremos trilhar passos rumo ao futuro por nós mesmos, nós vamos reconhecer e lidar com as nossas fragilidades. O autor aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele diz: olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Certamente, viver pela fé é dar passos em confiança naquele que é Senhor, mesmo que nós não consigamos tocar, sentir, olhar. Isso sim é viver pela fé. Nós estamos no mês da Reforma Protestante. Nós comemoramos, aquilo que aconteceu lá atrás, que mudou a história e o curso da igreja. Tanto que o lema central do versículo central é: o justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado no sangue de Cristo Jesus caminhará de fé em fé. Paulo exemplifica isso quando ele escreve aos Efésios no capítulo 2, verso 8, dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus é aquele que gera fé, que gera vida, onde não há vida, onde não há fé. E aí nós vamos olhar para o futuro e depositar a nossa confiança e a nossa fé no presente. E nós chegamos então a entender que, enquanto o passado nos leva a uma gratidão pelo cuidado de Deus, e o presente nos leva a uma gratidão pela presença de Deus, o futuro nos leva à vida pela fé, a certeza das coisas que ainda não vemos. Então, de parte introdutória, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Na primeira carta de Paulo, quando ele escreve a Pedro, primeira carta de Pedro, quando escreve aos cristãos da dispersão, capítulo 1, do verso 3 ao verso 13, eu vou fazer a leitura. Você pode abrir a sua Bíblia ou abrir o aplicativo no seu smartphone ou acompanhar aqui através dos slides. A palavra de Deus diz assim, irmãos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor,
Herança guardada nos céus para você que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho do Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Irmãos, aqui está a leitura de Pedro aos irmãos que estavam na dispersão. O povo de Deus sofria grande perseguição por causa da fé. E muitos estavam à beira da morte. Então Pedro escreve essa carta para acalentar os corações e dizer que o justo realmente viveria pela fé e que eles mantivessem a vida no Senhor, que o Senhor haveria de os livrar e os capacitar a ficar firmes e viver pela fé. E é interessante que quando nós olhamos pelo que há de vir, o futuro que nos espera, Pedro incentiva aquelas pessoas e a nós hoje a olhar para o futuro com fé. No verso de número 3 ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. A palavra de Deus, queridos, nos ensina que é por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que nós vamos desenvolver a nossa vida e a nossa caminhada. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, entendemos que lá atrás houve uma ruptura e o pecado entrou na humanidade e desajustou todas as coisas. Nós compreendemos que um plano perfeito de Deus, de amor e de cuidado, foi enviar o seu próprio Filho para nos redimir do nosso mal, ou do mal que habita dentro de nós. E aí, meus irmãos, esse plano futuro para nós e presente naquela época nos capacita a olhar para a cruz e ter uma promessa de uma herança. O verso de número 4 diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança essa guardada nos céus para vocês. Olhem esse vídeo e vocês vão perceber um pouquinho a promessa dessa herança.
Graças a Jesus, que nos dá essa promessa bendita e essa herança na eternidade, de saber que nele nós conseguimos recomeçar, reordenar o caos que habita dentro do seu coração e do meu, das nossas aflições, dos nossos temores. Existem momentos que a gente olha para a nossa vida e fala, não tem mais jeito. Mas no Senhor Jesus, nós conseguimos viver um novo tempo. E você é a história. Existe um tempo antes e um tempo depois, onde o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É a ideia daquilo que já é na nossa vida e daquilo que ainda não chegou, que é a eternidade. E é nessa esperança que nós caminhamos. E é nessa esperança que nós continuamos crendo, vivendo a nossa história, mirando sim na eternidade, como diz Pedro no versículo 12 que nós lemos, quando falaram das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. É a ideia de que a promessa de Deus que o Espírito Santo viria e nos consolaria e nos encorajaria a prosseguir em meus momentos de adversidade, é nessa bendita herança. Como diz o autor aos Hebreus, esse livro que o irmão Oséias compartilhou conosco hoje pela manhã, do Ser de Deus, esse livro, quando vai falar sobre os heróis da fé, ele relata, todos estes, homens e mulheres, ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. E por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade, um novo tempo. E essa herança eterna, queridos, nos faz pensar e olhar de como Deus tem demonstrado atos de bondade e de encorajamento em todo momento na nossa vida. Ele é o Deus que ao se revela, como diz Boaz,
gloriar-me-ei, meu Salvador, de todo mérito, abrindo mão, dando a glória a Ele, até que morra. Agora, porém, vivo como uma obra por realizar. Ou seja, nós podemos ser gratos a Deus, não somente pelo futuro na eternidade, mas também pela certeza da sua ação em nosso futuro nessa história. Você crê nisso? Que Deus ele cuida dos seus passos e que Ele tem um futuro para a tua vida? De repente a nossa crise é que o nosso futuro que almejamos, de repente não é o mesmo que Deus preparou para nós. Porque na verdade, olhando lá para o início da nossa reflexão, nós somos apaixonados pelo hoje e pelo que queremos viver e ser. Mas Deus tem um projeto de transformação e de restauração na tua vida e na minha vida. E Ele vai nos aperfeiçoando dia após dia. Por isso que eu gosto daquela placa: estamos em manutenção, em obras. Deus está nos aperfeiçoando. Portanto, em segundo lugar, nós podemos também, olhando pelo que há de vir, nutrir promessa da proteção de Deus. E é isso que Pedro diz: mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Promessa essa de proteção, queridos, que no verso 6 Pedro continua dizendo: nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, deveriam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm deve resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, importantíssimo nós olharmos para o passado e ver que Deus cuidou do nosso passado. Importante também nós olharmos como Ele atua em nosso presente. Mas interessantíssimo é nós vermos que o Senhor tem preparado um novo tempo, um futuro, que nós nem almejamos como será. A certeza é de que a nossa humanidade e as nossas potencialidades planificadas expandirão por todas as eras a beleza de Cristo e a sua plenitude, e isso é o que mais importa. É que a minha vida e a sua vida sejam um luzeiro, transformando pessoas, vidas, e que nós assim deixemos um legado, não de estar na igreja, mas de ser igreja. Você precisa ser igreja fora daqui, precisa ser sal e luz fora daqui, ser instrumento de Deus na vida de pessoas. Só assim você vai estar vivendo o cristianismo de fato. Fora disso é religiosidade. Portanto, Deus me chama e te chama não só para experimentarmos dessa herança que é eterna, mas vivemos temporariamente, mas da sua proteção. Em terceiro lugar, desenvolver e nutrir uma alegria indizível. A palavra de Deus diz que, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam de alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Essa alegria indizível nós temos na origem em Deus. Porque a alegria daqui, ela é extremamente passageira. Nós temos momentos de alegria, lapsos de alegria. Nós temos e produzimos em nós, em nossos corações, momentos rápidos de satisfação. Essa alegria que Pedro fala aqui, indizível, que tem a sua origem em Deus, é que Deus é a fonte dessa alegria. E só na presença dele existe plenitude de alegria. Só na sua destra há delícias perpetuamente. Eu lembro que uma vez eu estava tendo uma aula no seminário e o professor pediu para um seminarista orar. E aí ele começou assim: Senhor, agora entramos na sua presença. E aí orou.
Aí acabou a oração, aí ele falou assim, pastor, agora você saiu da presença? Depois da oração? Por quê? Ao orar, entramos na sua presença. Porque nós conseguimos sair da presença de Deus. Olha que interessante isso. Porque nós fomos colonizados por uma religião católica, apostólica, romana, onde se é ensinado até os nossos dias que nós vamos a Deus, a missa na catedral. E lá nós entramos então na presença de Deus. Só que o próprio Pedro, quando ele escreve essa carta, ele diz que todos nós somos o quê? Sacerdotes de Deus. Então não existe entrar e sair da presença de Deus. Existe vivermos em Deus e desfrutarmos da sua doce companhia e desfrutarmos então, nutrirmos alegria indizível. Isso quer dizer que Pedro está dizendo que muitas das nossas escolhas nós não experimentamos a verdadeira alegria, ainda que achemos que desfrutamos de momentos de alegria. E é interessante que essa ideia da alegria indizível ter origem em Deus é que no Senhor nós teremos perpetuamente a plena satisfação, porque nele nós somos aventurados. Fora dele nós vivemos o caos que nós vivemos no nosso tempo, no nosso mundo, a violência, a desigualdade. Portanto, essa promessa de alegria indizível, em primeiro lugar, tem a sua origem em Deus, mas também tem uma natureza sobrenatural. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria aonde? No Espírito do Senhor. O fruto do Espírito é alegria e a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas se Deus nos dá uma ordem para nos alegrarmos nele, por que nós muitas vezes ficamos queixosos, rixosos, e é só frustração, é só murmuração, reclamação, nada está bom? Porque não estamos nele, estamos em nós, nos nossos desejos, nas nossas vontades. E aí nós deixamos de andar no Espírito e usufruir do quê? Das bênçãos de Deus. E das bênçãos que Deus tem para nós. Portanto, a alegria tem a sua origem em Deus e tem a sua natureza sobrenatural. Em terceiro lugar, essa alegria tem um propósito glorioso. Quando desfrutamos da alegria de Deus, o próprio Deus é glorificado. Quando enfrentamos as perdas mais severas, ainda podemos adorar a Deus e dizer: o Senhor deu, o Senhor nos tomou, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Todo pastor costuma fazer enterro, né? A gente usa bastante essa expressão. Na verdade, a nossa vida é extremamente curta, incerta. E nós sabemos que nascemos e que um dia nós vamos partir, mas todos nós não queremos partir. Queremos usufruir. Ontem eu estava com um casalzinho que estão já se preparando para casar, e eu estava dizendo para eles que eles estavam falando de chá, né? Chá preparatório para casamento, né? Despedida de solteiro e tal. Eu falei: olha, quem sabe, né? E se Jesus voltar antes? E aí o noivo veio falando: mas agora não, pastor, pelo amor de Deus, né? Ele vai esperar, não precisa de casar, né? Por quê, queridos? Nós somos criados para viver eternamente. E nós não queremos morrer, não é da nossa natureza. Mas o pecado trouxe separação e morte física. E o plano de Deus é enviar Jesus para nos resgatar, nos dar a perspectiva de que Ele é conosco agora e nos dará a eternidade em todo o tempo. E por último, queridos, essa alegria é uma alegria que tem um resultado extraordinário. Eu creio que Deus pode transformar as pessoas mais tristes, mais infelizes, mais rixosas, mais queixosas, mais amarguradas,
em pessoas que em Cristo vivam uma satisfação temporária e plena. Não há pessoa tão dura e tão ingrata que não seja transformada pelo sangue de Jesus. Aquela que você olha e fala, não, essa aí não tem jeito, isso aí é chato, ninguém quer ficar do lado. Deus pode transformar. E essa pessoa pode vir a experimentar de uma alegria verdadeira. Nesse mundo marcado de tantas más notícias, encharcado de tanta tristeza, podemos experimentar a alegria do céu. A alegria vinda de Deus, a alegria indizível e cheia de glória. Nós podemos experimentar onde? Em tudo que existe, em especial na vida do próximo. Como é bom ter um amigo ao lado, pessoas que nós desfrutamos do amor de Deus através dela para a nossa vida. Por isso a importância de desenvolvermos amizades preciosas e duradouras. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 4, ele diz, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, e olha a dica preciosa, não se desanime. Fixe os seus olhos, como diz o texto. Fixamos os olhos naquilo que se vê, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse é a precioso conselho de Paulo. Olha, embora muitas vezes você está desanimado, desgastado, não vê saída, seu semblante cai, olhe para Deus, para o autor e consumador da nossa fé. Nele nós temos alegria verdadeira. Lá na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas aqui nós temos a promessa de que Ele estará conosco todos os dias. E eu quero terminar levando você a pensar, refletir e praticar com 3 aplicações diretas, meus irmãos. Quando somente pensamos em nossas dores no presente e a forma como vivemos hoje, tendemos a perder de vista o que vem pela frente. Quando nós olhamos para os obstáculos, nós não conseguimos enxergar o que tem à frente. Ficamos por demais focados nas nossas perdas. O cristianismo nos ensina a focarmos os nossos olhos em realidades mais amplas e que nos moldam em meio às turbulências do nosso dia a dia. Cristo Jesus, o Filho de Deus, nos promete um futuro belo, mas esse futuro não é desconectado do presente e de toda a nossa história, ou seja, o Senhor é conosco. Ele está nos dando a oportunidade de enfrentarmos adversidades, aflições e oscilações, instabilidades, e quando nós olhamos para Cristo, Ele é conosco e nos dá força e coragem para vencer cada obstáculo quando nós não tiramos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Mas existe uma segunda aplicação importantíssima. Precisamos compreender que nossa realidade hoje é modeladora. Estamos sendo modelados, estamos sendo moldados para sermos quem Deus sempre sonhou que fôssemos. A cada instante, a cada dia, a cada novo amanhecer, estamos sendo tratados para a plenificação do nosso ser em Cristo Jesus. Perfeito? Aqui não. Estamos crescendo em busca. Precisamos desenvolver a nossa caminhada com uma maturidade, mas plenos no dia de Cristo Jesus. Uma terceira e última realidade para nós encerrarmos. Precisamos aprender a caminhar com esperança. Olhar o passado, viver o presente na certeza que Deus tem algo maravilhoso para o nosso futuro. Que bom seria
Se Jesus descesse aqui agora e falasse: olha, eu tenho algo preparado para você daqui uma semana. A Tânia até sorriu, né, Dani? Coisa boa, né? Seria bom demais. Puxa, o que será? Acho que a gente nem dormiria, né, esperando. Mas lembrem que a nossa vida é uma vida pela fé. Ainda que nós não vejamos, nós cremos. E Deus tem sim. Deus tem preparado para você e para mim coisas que nós não sonhamos. Coisas que nós não esperamos, mas pela fé iremos alcançar. E essa é a vida do cristão genuíno. Ele dá passos com esperança, olhando para a cruz e seguindo em meio às adversidades. E esse é o coração cheio de expectativa e gratidão pelo que há de vir. Que o Senhor nos ajude, queridos, a viver pela fé. Que Ele nos molde a cada dia. Nós vamos cantar uma canção agora, que é o tema da nossa série. Convidar os irmãos para vir em frente. E nós vamos, mesmo assentados, apreciar essa letra e cantar ao mesmo tempo, porque Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua cuidando de mim e de você. E nós vamos aprendendo, e de fé em fé vamos prosseguindo. Nós vamos nos equipando a cada dia as verdades do Eterno para o nosso caminhar hoje. Portanto, louve ao Senhor, mesmo assentado. E logo depois dessa canção nós vamos encerrar a oração final. Ok, vamos ficar em pé, vamos orar, queridos. Nós vamos encerrar o nosso tempo com a oração, com a bênção. E se você quer vir até aqui para que eu ore por você, conversar um pouquinho, eu estou à disposição, os irmãos aqui também, tá bom? Você tem uma semana abençoada, creia, tenha esperança, Deus é bom o tempo todo. Nós que precisamos estar sensíveis e discernir o nosso tempo, a nossa caminhada, vamos orar, falar com o Pai. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por esse culto a Ti.
Te agradecemos, Pai, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm nos sustentado. Quando olhamos para o passado, experimentamos o Teu cuidado. Quando vivemos o presente, nós experimentamos o Teu precioso amor e miramos os nossos próximos passos em Ti, no Teu Filho Jesus, autor e consumador da nossa fé. Receba, ó Pai, diante do Teu altar as nossas petições, os nossos clamores. Ó Pai, enxergue as nossas lutas. Sabemos que o Senhor conhece todas as coisas. Nos ajude, nos ampare, nos fortaleça. E que assim, Pai, nós possamos caminhar em mais essa semana debaixo da Tua graça. E que o grande amor de Deus, queridos, a graça de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e o poder sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre nós, a igreja, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana, cumprimente a pessoa que está ao seu lado, e até o próximo domingo, em nome de Jesus.